Olá, mais um programa Transparência, agora com Caio Abraham, jornalista, né? Radialista e tudo mais, né? Você tá onde hoje? Tem que trabalhar, não tem jeito, né? E você tá onde hoje? Na Rádio Clube. Rádio Clube AM no programa Rota da Verdade. Aí, ok. E o AM ainda tem muita audiência, né? Muita audiência, uma audiência muito grande, as pessoas param na rua, eu estou falando na rua, as pessoas buzinam, estão ouvindo em seus carros, realmente uma audiência muito grande. Legal. E também o Adilson Batista, mais uma vez aqui no programa, né? Mais uma vez. E o Adilson, que é o jornalista, eu estou aqui em mãos com o jornal de Bonfim, queria que mostrasse aqui, que muito bonito, né, vereador André? Gostoso de ler, né? Olha, uma diagramação gostosa. Muito legal aqui o jornal de Bonfim Paulista. Muito obrigado pela sua vinda aqui. O jornal cobre Bonfim, tudo. A área política também? Tudo. Assuntos gerais, assuntos de interesse da comunidade. A gente fala que é o jornal da Zona Sul, né? Porque abrange tudo ali, né? Elitizou, né? Você viu que elitizou. Não, sem nenhum. Sem elite. Sem elite, mas é... Não, mas a Zona Sul agora ficou... É uma cidade à parte agora, que né? É bonito falar Zona Sul, né? É bonito. Mas é o jornal de Bonfim Paulista, que vai para os condomínios todos ali até perto do shopping ali tudo, né? Legal. E o nosso convidado é o vereador André. Pronto para a sabatina, vereador? Sempre pronto, Sérgio, Caio, Adilson, um prazer participar mais uma vez do Transparência. Legal, quer começar, Caio? Eu quero. Então vamos lá. Cumprimentar o vereador André, mais uma vez, prazer revê-lo. Vereador, em relação ao vereador no seu bairro, né? Que o senhor é da Vila Tibério, eu também moro na Vila Tibério. E nas ruas da Vila Tibério nós ouvimos muito as pessoas falarem do vereador dali, do seu bairro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência. O vereador é que desde sempre já é mais próximo da população. Em todo o poder legislativo, na política, o vereador é o mais próximo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que é trabalhar para o seu bairro, para o bairro onde o senhor mora, onde o senhor cresceu. É difícil, a cobrança é maior, essa experiência do vereador no bairro onde ele mora. Experiência bem interessante, porque algumas pessoas esquecem que o vereador é um cidadão e que o vereador vive todos os problemas que um cidadão vive. No caso específico da Vila Tibério, é um dos bairros mais antigos da cidade, então a sua infraestrutura também é a mais antiga. Então, por exemplo, nosso sistema de água precário, falta água em alguns bairros, a gente já tentou de todas as formas com o DAERP, mesmo assim, por exemplo, na Paraíso, nas imediações do antigo Polo Esportivo do Botafogo, sim, tem um problema crônico ali. Muito vazamento por conta da rede antiga, o vazamento gera buraco gera um reparo no asfalto, o asfalto já não fica mais lisinho. Exato. Só que o vereador também bate a roda no buraco, falta água na casa dele também, e as pessoas então, por vezes, têm a dificuldade dessa percepção. No meu caso, como um vereador muito presente e que manteve a tradição, eu continuo morando na vila, vou morar lá por muito tempo, vou na feira, vou na igreja, caminho pelas ruas, a gente acaba interagindo bastante com a população e, por vezes, acabamos pagando também pela inoperância do executivo. O cidadão comum não percebe as atribuições de cada um. Exato. Ao vereador compete fiscalizar, compete cobrar do executivo e, às vezes, por não ver o prefeito, ele pega o vereador mesmo. Olha, vereador, eu quero que resolva determinado problema. Você orienta, eu tenho uma atuação muito didática, né? Você acaba orientando, você encaminha as demandas e você acaba, por vezes, acompanhando a frustração da população em ver que as coisas não têm a velocidade que ela espera. Hoje nós estamos conseguindo a reforma da Praça José Mortari. Faz 6 anos que eu sou vereador e estou lutando desde quando entrei aqui. Agora a gente está conseguindo. Santa Luzia está engatilhada. Conseguimos, junto em parceria, inclusive, com o vereador Capela, que é vereador do bairro, a reforma da Praça Coração de Maria. Mas, mesmo assim, ainda alguns itens demoram. Outra conquista recente para a nossa região é o Parque da Pedreira Santa Luzia. Sim. Agora está sendo construída uma praça dentro do parque, é o começo de uma obra, mas, por vezes, a velocidade de atendimento do executivo não é a ideal e é o vereador que acaba respondendo ali junto ao povo. E a Vila Tibério é um bairro histórico, né? O senhor citou, no caso, a Praça Coração de Maria, né? Ali é um ponto turístico da cidade, né? No mesmo quarteirão você tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, né?
tem também a escola Sinhá Junqueira, então é próximo à rotatória Mincalil, quer dizer, um quadrilátero ali bem conhecido e um ponto turístico, mas que infelizmente se encontra em um estado de decadência, né, por parte do responsabilidade do poder público. E o vereador tem pode falar especificamente da Praça Coração de Maria? Eu já apresentei sugestão para a prefeita para nós mudarmos a jardinagem de algumas praças. Eu estive em Curitiba e as pessoas sempre falam, nossa, Curitiba é maravilhoso, é cheio de atrações, os parques são lindos, as praças são lindas. Quando você visita, você percebe que em cada praça ele acabou tendo uma obra de topiaria, uma obra de arte, uma escultura, alguma coisa do tipo. Então eu entendo que em Ribeirão, nas nossas praças, eu faço parte da comissão de estudos que avalia a situação das praças, seria interessante você despertar atrativos, criar atrativos nas praças. Vou citar, por exemplo, em frente ao Ribeirão Shopping, tem a Praça do Palhaço Piolim. Por si só, ela já virou uma atração turística, porque ela tem alguns mosaicos ali, alguns quadros que remetem à história do circo. Todo mundo quer parar ali e quer tirar uma foto. Nós conseguimos colocar a academia ali, na Praça Nossa Senhora, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Coração de Maria. Exato. Já melhorou bastante. A limpeza das árvores, ali tinha uma incidência de pássaros muito grandes que acabava sujando o pavimento. Então são pequenos detalhes, pequenos cuidados que o prefeito pode fazer, inclusive em parceria com a iniciativa privada, que acabam valorizando os espaços públicos. Eu sou da geração, e principalmente na Vila Tibério, que nós ficávamos nas calçadas, as famílias ficavam nas calçadas, as crianças brincavam na rua, e a minha geração era de praça. Era ir na sorveteria, tomar um sorvetinho, fazer as brincadeiras ali. Nós perdemos esse espaço, primeiro pela sujeira, para o abandono, para os drogados e, por consequência, por outros meliantes. Com o passar do tempo, eu acredito que a gente possa voltar a ocupar as praças, a praça voltar a ser do povo. Adilson, queria dar a oportunidade para você, mas eu queria aproveitar o vereador aqui, que eu estou vendo aqui no jornal, uma questão de acidente aqui, que eu queria que você explicasse, se desse para mostrar a foto aqui. E eu estava lendo a matéria aqui, que parece que já vários pedidos foram feitos para fazer alguma coisa. Então, não sei se o vereador pode interferir aí, com relação à nossa querida Bonfim. Você explica aí onde é esse negócio aí? Ali é assim, você saindo de Bonfim para Cravinhos, na entrada do bairro São Fernando. Ali tem uma rotatória que é um crime, um cenário de tragédia mesmo. Não morreu ninguém ainda, porque não era hora, mas acidentes tem toda semana. Nesse caso, nós fotografamos, foi uma bicicleta pega por um ônibus. Imagina o grau de tragédia que existe nessa situação. A rodovia é estadual, então quando a gente vai cobrar o poder público, para a prefeitura, por exemplo, eles falam, não, isso aí é do Estado. Aí a gente vai cobrar o Estado, fala, não, já está em andamento, já tem um projeto, diz que tem um projeto que vem de Santa Rita do Passa Quatro até ali na entrada do Ribeirão Shopping. Inclusive, é onde estão inseridas aquelas duas passarelas também, que parece que já está aprovado. O problema é o seguinte, entre estar aprovado e ser executado, existe um abismo, né? E nesse abismo aí pode morrer alguém lá. Então o nosso grito aí de socorro é o seguinte, precisa acelerar esse processo. Se o vereador puder interferir de alguma forma. Vamos mobilizar os órgãos estaduais, inclusive também acionando até a nossa bancada na Assembleia Legislativa, porque às vezes realmente existe uma obra engatilhada, mas você pode tomar algumas atitudes de sinalização, de redução de velocidade. Há que se tomar algumas medidas para atenuar o problema, já que a medida que vai resolver já se aproxima. O trânsito é interessante, tanto com relação ao governo do estado, com relação à Transerp, ninguém duvida da competência dos engenheiros de trânsito, dos técnicos, só que o cidadão comum, e o vereador se coloca nessa posição de cidadão comum, porque ele é a voz do cidadão, ele visualiza o problema, ele visualiza a solução, e quando você vai conversar com o técnico, nunca é daquele jeito. Ele sempre acha que a velocidade está adequada, que o volume de carros é pouco, de veículos é pequeno, que não é tão perigoso assim. Só que as tragédias vão se repetindo em vários pontos, não só de Ribeirão, em todo o Brasil. Então eu creio que é necessário, na formação dos profissionais do trânsito, ter alguma disciplina da sensibilidade. Tipo, ouça! Vamos lá.
Vereador, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. É o seguinte, nós sabemos que a sua origem é do Sindicato dos Trabalhadores do Município, né? Dos municipários, né? E agora na sua atuação parlamentar, o que fala mais alto? É o vereador, é o cidadão ou é o sindicalista? A minha atuação política, ela vem inclusive anterior ao sindicato, porque a minha formação política nasceu na igreja. Eu fazia parte de um grupo de jovens e a gente desenvolveu um método que era utilizado antigamente na igreja, o método ver, julgar e agir. É ver um problema, julgar à luz do evangelho e tomar uma atitude transformadora. E a partir dessas discussões lá, eu entendia que você deve participar de todos os espaços, do grêmio escolar, você deve participar da associação de moradores, do sindicato da sua categoria e de um partido político. Então eu fui trilhando esses setores e acabei chegando aqui na Câmara. Ontem eu participei de uma reunião de diretoria do sindicato e eu estava colocando isso para os meus companheiros. É claro que como um sindicalista eu tenho que defender a categoria. É evidente, é minha primeira missão. Só que eu sou eleito pelo povo de Ribeirão Preto. Todos os votários, eu tenho voto em todos os segmentos, graças ao bom Deus. E acabo tendo uma percepção um pouco diferenciada. Como eu já disse antes na questão de trânsito, eu sou um cidadão. Então eu sei e converso com as pessoas, sei aonde tem problemas. Sou um servidor municipal, sei a dificuldade do servidor municipal. Sei que por vezes o menino do DAERP, quando vai abrir um buraco, ele não tem o cano adequado, ele não tem a cola necessária, ele não tem todo o material para fazer o melhor remendo. Então eu conheço as angústias dele também. E conheço a angústia do cidadão comum, que está com a água vazando na porta da casa dele, está virando aquele barro, está faltando água na torneira. Então eu tento mesclar todos esses fatores para nortear a minha atuação. Então, por exemplo, eu não faço uma crítica desvairada. Por quê? Porque eu conheço todos os setores, mas eu posso ser contundente ao apresentar um problema e ajudar a apontar a solução para ele. Porque tenho essa visão privilegiada de quem convive nas três realidades, o cidadão comum, o funcionário público e também o vereador. Vereador, por que o serviço público, pelo menos a impressão que nós temos, ainda se tem essa cultura de achar que está fazendo favor para as pessoas e que ninguém paga, o que não é verdade, a gente paga e paga caro. Por que ainda tem essa cultura? Em alguns funcionários, não todos, a grande maioria dá batalha pra caramba, a gente conhece, mas principalmente nos gestores. É cultural, sim. Acho que é um vício, vem de muito tempo. A gente não pode esquecer que até pouco tempo nesse país, a maioria das pessoas não tinha acesso a nada. Quem tinha direito à saúde, por exemplo? Era só quem tinha carteira registrada. Quem não tinha carteira de trabalho era indigente. E sendo indigente, ia viver de favor. Na segurança, a relação polícia e cidadão sempre foi muito truculenta, muito distante. O cidadão entrava na delegacia, ele era vítima e parece que ele é o culpado. Em alguns casos, e aí você começa a passar em vários setores. Na justiça, por exemplo, se você não estivesse devidamente trajado, você não entrava nem no fórum. Exato. E com o passar do tempo, algumas pessoas se apoderaram de dizer assim, ó, eu estou no cargo, eu posso, e o cidadão ficou muito ali, intimidado. E também nós estávamos acostumados com um ritmo de vida. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, meu Fusquinha, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, para você licenciar o documento do carro, demorava um mês. Hoje você tem no Poupa Tempo, se demorar 15 minutos você fica bravo. É verdade. Você já discute, você vai questionar. Então, nós estamos quebrando alguns paradigmas, mas realmente falta essa relação do servidor entender que ele é pago pela comunidade, mas a comunidade também entender que o servidor também paga o salário dele. E os dois podem viver de um modo mais amistoso. Eu sempre cito o caso da saúde. O profissional da saúde, ele é tão agredido no seu dia a dia que quando ele acorda ele fala assim, meu Deus, eu vou para aquele inferno. Então, o paciente da saúde é tão maltratado que quando ele sai de casa ele fala, meu Deus, eu vou para aquele inferno. Quando os dois se encontram, sai faísca. Então a gente precisa mudar a cultura dos dois lados. Nem falando tanto de servidor, mas dos gestores. Porque o gestor, ele sabe, por exemplo, a pessoa vai ser candidata a prefeito, ele tem que saber que vai encontrar problemas e ele vai ter que resolver. E ele não está fazendo favor. Ele não está ali de favor. Ele quis concorrer aquilo.
E ele tem que trazer algo de excelência para a população. Não é? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes. Às vezes você vai em UBDS aí que você fica com medo de pegar uma doença lá. Não é nem de ir doente. Tem a teoria do cursinho preparatório. Tem gente que advoga a tese que um candidato a prefeito, a vereador, a secretário de alguma pasta, em qualquer dos níveis da administração, deveria ter um cursinho mínimo, para ele entender o funcionamento da máquina, para ele entender o que ele pode. Porque nas campanhas eleitorais, e esse ano nós vivenciamos a pessoa promete tanta coisa que o razoável para e fala assim, gente, mas essa pessoa não domina isso. Ele promete realizar algumas obras que você fala, mas será que ele se debruçou no orçamento? De onde ele vai tirar dinheiro para isso? E, infelizmente, parte do eleitorado gosta de promessa. Sim, vota naquele que promete, naquele que faz o show, naquele que se apresenta como salvador da pátria. E no mundo real é diferente. E existe regra. Um prefeito, por exemplo, se ele vai fazer uma obra, ele precisa fazer licitação. Precisa ter concorrência pública, precisa ter algumas coisas. Então eu concordo com você que realmente falta dominar melhor, dominar o que é o orçamento, dominar o que é um processo licitatório, dominar o que é a função do legislativo, o que é a função do executivo. Eu realmente, nesse aspecto, a gente pode melhorar bastante. Tá, e dentro disso, o senhor, como homem público, que veio sabendo que ia ter alguns problemas, esse ano, qual o resumo que o senhor faz do seu trabalho? O senhor apresentou alguns projetos, o que o senhor fez? Esse ano foi um ano difícil para todo mundo. A limitação financeira da Prefeitura Municipal não dá para tapar o sal. Já passou de limitação, né? Já está devendo. Né? Não dá para tapar o sal com a peneira. Então, né? Todos os projetos que você apresenta que vão significar gastos estão sendo cortados. Já nem sai, né? Sabe? Infelizmente, é triste para uma cidade do porte de Ribeirão Preto, mas também é uma realidade que não é distante de outras cidades. Sim. Se você pegar o seu carro, sair aqui para Anhanguera e começar a consultar prefeitos, vereadores, vão ver prefeito chorando de um lado, vereador chorando do outro e o povo chorando do outro. Então, mas e aí, gente? Eu gostaria de aproveitar esse assunto, Sérgio. Você falou do servidor municipal. Como bem disse o Adilson, o senhor tem uma atuação como servidor, faz parte do sindicato, né, do Sindicato de Servidores Municipais, vereador André Luiz. Eu gostaria de saber a opinião do senhor e as informações em relação ao DAERP. Hoje o DAERP é um problema na nossa cidade. Não deveria ser, claro, sem dúvida, mas infelizmente é um grande problema. Hoje mesmo estive no DAERP, protesto, e todo mês tem protesto, tem paralisação, e vai o sindicato e negocia, e senta com o Poder Executivo, e infelizmente a coisa não melhora, né? Passa ano, sai ano, e é a mesma situação. E o DAERP cada vez mais próximo de uma privatização, embora muitas pessoas não gostam de afirmar isso, mas está cada dia mais próximo do que pode vir a ser uma privatização. O senhor tem uma atuação parlamentar, acredito eu, experiente, porque está no segundo mandato, já foi da oposição, hoje compõe a base da prefeita, então acredito que a atuação do parlamentar do senhor hoje é uma atuação mais experiente. Como o senhor vê essa situação toda, hoje estando na base do governo, sendo da base aliada da prefeita? Curiosamente, o noticiário hoje aponta... Ontem aconteceu um evento nacional premiando as empresas de água que apresentaram projetos de desenvolvimento e que se destacaram. E, salvo engano, uma empresa de Minas Gerais mostrou um sistema todo informatizado. Fantástico, coisa de primeiro mundo. Que acompanha todo o vazamento. Durante 5 anos, eu apresentei no orçamento uma emenda semelhante para que a administração buscasse recursos através do PIMAT, o recurso do governo federal, para fazer essa modernização. Quer dizer, não é nem dinheiro, não seria nem dinheiro da prefeitura? Não, nem seria dinheiro da prefeitura. Então, buscaria o recurso para fazer essa automatização, essa informatização, esse monitoramento. No sistema atual, Caio, é quase impossível resolver os problemas. Nós temos que trocar grande parte da rede, Centro, Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia. Existe um método agora que é o chamado método não destrutivo, que você passa redes novas pelas calçadas e não rasga mais a rua. É um método que ele é quase o dobro do convencional, só que é um investimento que você só faz uma vez. E, infelizmente, falta aos administradores essa sensibilidade. O DAERP tem um problema, primeiro, que parte da população gasta muita água, sim. Segundo, porque a água do DAERP, comparada a outras cidades, o valor é bem menor. Não, o que tem de gato também na cidade nós temos um esgoto, nós temos um esgoto caro, mas nós temos uma água que não é tão cara. Eu já fui a Bauru
entender como que Bauru resolveu esse problema. Lá eles criaram alguns mecanismos. Primeiro, um controle absoluto de fraude. Fiscalização efetiva para evitar fraude. O gato. Gato e outras modalidades. O cara que espeta um alfinete Além no de relógio. Gato, tem outras coisas. O que inverte o relógio para rodar ao contrário. Tem tudo isso. Isso é um método que a gente tem que fiscalizar. Segundo, todos nós temos nas nossas casas mais antigas vazamentos, muitas vezes imperceptíveis. Quando você vai atrás, a tua casa já está toda oca por baixo porque está vazando. Então também uma parte didática do DAERP de orientar a população com relação à necessidade de vivenciar o controle da água na sua casa, como você controla a energia, como você controla o gás. O gás, qualquer anomalia, você já corre e fecha o registro. Então a gente precisa controlar isso. E investir mais também na regionalização do DAERP. Não é admissível hoje, Caio, o DAERP na Pernambuco. Se tiver um vazamento de água lá no fim do Parque Ribeirão, sai uma equipe, atravessa a cidade, quando ele chega no local já é quase a hora do almoço dele. Já tem que parar, né? Aí ele já tem que parar para o almoço. Não dá mais. O DAERP precisa ter bases regionais para atender demandas localizadas ali. Eu acredito que o DAERP tem solução sim. Nós precisamos investir mais em qualificação, atualizar mais os nossos profissionais. Nós precisamos de mais ferramentas, equipamentos, renovação de frota, mas nós precisamos de uma visão administrativa diferenciada. Eu não acredito que a privatização é a solução, pelo contrário. Agora, recentemente, eu viajei aqui em algumas cidades da região, aonde é Sabesp. Todo mundo reclama do preço, reclama do atendimento, e reclama que não tem para onde, reclamam que não tem para quem reclamar. Então, realmente, o DAERP é possível sim, mas tem que ter coragem, firmeza, determinação, tem que pactuar com os servidores, um líder, um superintendente que seja um líder, que sente com os servidores e proponha. Faremos a diferença? Até porque é o que eu falei, se falta água em determinado bairro, vai faltar água na casa do funcionário do DAERP. Como que ele explica para a esposa dele que ela não pode dar banho na criança, ele sendo funcionário do DAERP está com vazamento na casa dele? E as pessoas reclamando com o próprio servidor, para o servidor na rua. Tivemos caso aqui em Ribeirão Preto de equipes de servidores municipais serem ameaçadas. Precisar chamar a polícia para concluir o serviço na Zona Norte, na Zona Leste de Ribeirão Preto. Então, assim, chegou num ponto realmente muito crítico. E o próprio, como o senhor bem disse, o cidadão, o Ribeirão Pretano, não quer a privatização. Se você fizer uma pesquisa em Ribeirão, a maioria da população é contra a privatização. E, por outro lado, o próprio servidor, ele também não quer isso. Ele teme a essa privatização. Ribeirão já tem o exemplo da telefonia, que foi um exemplo lamentável de terceirizar, de privatizar e depois a qualidade cair de modo considerável. Um dos problemas do DAERP, e aí eu vou comparar o DAERP com a CPFL. Determinada época faltou energia. No meu bairro eu fiz uma reclamação pela internet. A partir daquele momento, cadastraram o meu celular. Quando vai faltar a energia na Vila Tibério, eu recebo um torpedo falando que vai faltar energia e falando quanto tempo vai demorar para ser restabelecido. O DAERP, quando o funcionário, a pessoa tem um vazamento, ela reclama no DAERP, o DAERP demora para responder a pessoa, demora para mandar a equipe. A equipe faz o buraco e resolve ali o problema do vazamento. É necessário informar a população do entorno que não vai cobrir o buraco naquele dia, que vai demorar tantos dias para cobrir. Aí depois vem uma empresa, e agora tem uma empresa terceirizada, vem uma equipe que vai fazer o reparo. É necessário orientar. Olha, estamos resolvendo hoje, primeiro diminui os prazos, né? O ideal seria que eu reclamei, chegue rápido. Mas estou fazendo esse serviço hoje, o reparo vai ficar pronto, em tantos dias teu problema está resolvido. Não tem esse diálogo com a população. Aí vira revolta. E olha, eu vou falar uma coisa, tem a Sabesp lá em São Paulo e em outros lugares aí, não privatizou, vai melhorar nada. É do mesmo jeito, mesma coisa. Agora, eu quero aqui fazer uma defesa dos vereadores, sem ser advogado, mas também fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo vai falar assim, mas e aí? Então eu vou fazer a pergunta. Eu estou ouvindo os senhores falarem que precisa regionalizar o DAERP, desde quando o senhor chegou aqui e eu também, chegamos quase junto. Estamos ouvindo vocês falar que precisa o relógio ser do cara que aluga a casa, do morador e não do dono. Caramba, não tem ninguém que ouve vocês? É impressionante que a Câmara tomou todas as medidas, inclusive autorizou o Executivo a negociar os terrenos. O DAERP já adquiriu os terrenos onde vão funcionar as suas bases regionalizadas, mas não deu o passo seguinte.
tudo que é de competência do vereador, a Câmara encaminha. A individualização dos relógios foi uma lei, inclusive polêmica aqui, foi discutido, a Câmara aprovou, só que aí... Não, sabe por quê? Senão quem ouve, o senhor fala assim, mas eu você tô tá ouvindo vendo que não ele, faz toda nada, vez né? ele fala a mesma coisa. Não, toda vez só fala mesmo, mas... Aí a pergunta do cidadão, não tem ninguém na prefeitura que ouve vocês? Porque eu sei que eles assistem os programas, porque quando precisa eles perguntam pra gente algumas coisas. Por que isso? Então assiste sim. Eu sei que tem imprensa lá, que a prefeita fica sabendo de tudo que a gente fala aqui. Claro. Né? Sem normal, dúvida, sim, natural, sim. né? Assim como a imprensa também. Sim. Mas não tem ninguém com sensibilidade de falar assim, caramba, olha, que boa ideia do vereador, vamos fazer. Não tem. Ou o que tá pegando aí é Só essa complementar. coisa política de não vou fazer porque é o André que tá falando. Não, mas acho que o problema não é nem ser o vereador A, B ou C. Não, eu tô fazendo a pergunta que a população quer saber, porque... O problema é que parece que não existe uma política no executivo de acolher boas ideias. E eu dou um exemplo. Eu participei da elaboração de um projeto, lógico, eu não sou engenheiro, mas acompanhei a elaboração desse projeto para transformar o lixo doméstico em energia elétrica por um sistema inovador, porque isso já é coisa antiga. Na Alemanha, essa briga aí até hoje que na Alemanha, resolve. por exemplo, já não se enterra lixo há muitos anos. E no Brasil não consegue sair dessa história de aterro sanitário. Isso aí já é coisa do passado. É coisa do passado. E tem uma lei federal que proíbe isso agora. Pois é. E aí nós tentamos apresentar esse projeto para a prefeita e ela nem sequer abriu a pasta para ver do que se tratava. Então, assim, eu acho que não é nem a questão de ser o vereador A, B ou C que apresenta, se a situação é oposição. É uma questão de que existe ali uma má vontade, né? Desculpa o termo, mas é uma má vontade de acolher as boas ideias. Eu tenho certeza que se a prefeita falar assim, senhores engenheiros, advogados, médicos, cidadão comum, mandem ideias para nós, para a nossa administração, porque nós estamos sem ideia, ia chover projetos sensacionais lá, né? Porém, não tem essa abertura. Às vezes falta abertura, às vezes falta sensibilidade e por vezes existem outros interesses. Eu não vou fazer determinado sistema porque eu tenho interesse em fazer um outro com determinada empresa ou determinado segmento. Nessa mesma linha, recentemente, vivendo uma crise de água na capital, um engenheiro apresentou um sistema que ele faz do ar, ele faz virar água. Ele apresentou o projeto, inclusive para colocar ao lado da cantareira de alguns setores ali de São Paulo. Nem deram bola, o governador nem atendeu, o secretário da pasta nem atendeu, ninguém atendeu. Por quê? Tem gente que tem interesse que a água falte. Porque muita gente... A gente precisa entender que na vida tem gente que torce para você morrer porque ele ganha. Tem gente que torce para você ficar doente porque ele ganha. Tem gente que quer que você seja analfabeto porque ele ganha. Vereador, todo mundo ganha alguma coisa. É lamentável ouvir essas verdades. Agora, quem chega no poder público, a gente sabe que é verdade, teoricamente, teria que ter todo o empenho para resolver os problemas. E parece que tem gente que não quer resolver o problema. Exato. Então, mas eu vou repetir, é lamentável ouvir essa verdade. Eu acho que o cidadão que está em casa assistindo fala assim, caramba, vai falar o que agora depois disso? Mas aí que tá, por isso que esse programa chama Transparência. Pra falar a verdade. Fala a verdade, né? Só que a verdade, assim, ela dói, choca, né? E ela dói, né? Mas é melhor a verdade, porque a verdade, mesmo doendo, ela faz bem, né? A mentira não, ao longo do prazo. Agora, dentro disso tudo, nós vivemos hoje um grande impasse, né? Entre o político e o técnico. Ora é política, ora é técnica. Precisamos de um profissional. Ora é a política. Agora também há uma inversão de valores. O político não pode fazer política. E o técnico, ele tem que fazer política. Então, é um grande impasse. Eu gostaria de saber, vereador André Luiz, como o senhor vê a atual administração? Essa administração, com esse impasse entre a política e o técnico. A administração, ela é política, mas quem está nesse meio é político. Mas você tem que ter o discernimento de se cercar de técnicos que tenham a competência técnica e que tenham a sensibilidade política para fazer as coisas necessárias. Não dá para ser só técnico também. Não dá. Exato. Você não pode nem ser uma coisa nem outra. Só político, você tem ideias maravilhosas. Que não sai do papel, né? Ou se sair do papel, você vai fazer a ponte que cai, ou aquelas obras malucas que a gente conhece. Por quê? Você não tem um conhecimento técnico.
Por outro lado, só o técnico, a frieza técnica é diferente, porque você lida com as misérias, com as mazelas da sociedade. E aí você tem que ter a sensibilidade da política. Vereador, infelizmente nós já chegamos ao final. Dava mais pra gente conversar mais, né? Principalmente agora que a gente ficou indignado, pelo menos eu, né? Mas vamos parar por aqui. O que a população pode esperar do senhor final de ano? Tem mais 2 anos ainda. Vai pressionar aqui para essas ideias sair? Porque eu estou acompanhando o senhor aqui. Me desculpa o desabafo, mas a gente fica ouvindo o senhor falar e parece que o senhor não fez nada. O senhor está falando, não, fez, foi encaminhado, tudo mais. Mas, caramba, vamos alguém da prefeitura aí, por favor, vamos ouvir? Bem, quando eu fui eleito, eu usei um slogan para fazer o que precisa ser feito. Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. E você tenta. Você pode tentar de várias maneiras. Eu já tentei por fora, estou tentando por dentro. Se por dentro não der certo, não custa nada continuar tentando por fora. Eu sei a hora de abraçar, a hora de beijar, mas sei a hora de bater também. E, infelizmente, por vezes, você tem que usar todos os mecanismos disponíveis dentro da democracia para fazer, fazer a sensibilização do outro agente. Né? Não está sensível, bate um pouquinho que fica sensível, né? Batista, obrigado, viu, por ter vindo. Eu que te agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador André Luiz, nosso amigo Abram, né? E estamos sempre à disposição aí para participar com transparência. Obrigado, Caio. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Sérgio, agradeço ao vereador André Luiz, ao Batista também, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, vereador, mais uma vez por falar a verdade, porque a gente está carente de pessoas que falem a verdade, mesmo que doa, né? Mas pelo menos a gente fala, bom, agora a gente tem que tomar uma atitude. A gente tem feito isso aqui, a casa, a concepção desse programa, a presença de vocês. A gente brincava antes, né? Não tem pauta, não tem nada combinado. Justamente para levar o anseio, por vezes a indignação, mas acima de tudo a verdade do que acontece na nossa cidade. Ok, e você que está nos assistindo, ficou indignado? Venha falar com o vereador. Pode ligar, não pode? 3607-4050. É isso aí, tem Facebook também? André Luiz da Silva. É isso aí. Fale com o vereador, dê a sua sugestão, cobre. Quando ele for protestar, vai com ele, porque é a nossa cidade, é a nossa vida. Você tem que participar. Tchau.